O maior engano de Tiago Brunet. Eu vou falar dele e eu vou falar de algumas coisas que ele fala sobre riqueza, mas também sobre filosofia. Então, se você gosta do Tiago Brunet, fica aqui porque você pode filtrar um pouco. Se você não gosta do Tiago Brunet, bom, não posso fazer muita coisa a esse respeito. O que eu garanto é que respeito é o que eu vou dar ao Tiago nesse vídeo, embora a gente vá discordar fortemente. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo, e não se esqueça de passar aqui na descrição, onde você encontra links para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, e fundamentalmente o meu roteiro de estudos teológicos. Eu garanto para você, é uma curadoria que, nesse preço que eu estou colocando aqui, você não vai encontrar nada parecido na internet. Um roteiro dos próximos livros que você tem que comprar, ou que você pode comprar, para aprender melhor teologia, construindo tijolo por tijolo, na ordem em que você não vai se atrapalhar, e tudo isso pelo preço do próximo livro que você compraria, que você nem sabe se seria bom mesmo ou não. Eu passei anos fazendo essa curadoria e compilando isso. E você pode adquirir por um preço baixo, e uma parte da receita adquirida com a venda desse roteiro vai para sustentar estudantes de teologia que estão no seminário em período integral. Então, vale a pena dar uma olhada aqui na descrição. Dito isso, eu queria colocar aqui logo o vídeo do Tiago e deixar ele falar para a gente entender por que eu considero esse um grande engano, tá? E eu tô falando engano aqui porque eu não tenho certeza a respeito das intenções dele. Eu não sei o que passa no coração dele. Então, quando eu uso a palavra engano, é proposital, é uma coisa assim, pode ser que ele simplesmente esteja enganado, né? E aí a gente vai explicitar o porquê. Mas vamos ouvir o que o Tiago tem a dizer. Ele está falando isso num podcast sobre empreendedorismo, geração de valor lá do Flávio Augusto, fura um pouquinho a bolha evangélica, então acho que vale a pena reagir a este conteúdo. Estou há 10 anos na internet. Dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha própria opinião. Nossa opinião muda tanto que eu prefiro guardar a minha opinião para mim, falar só o que está dando certo há mais de 2000 anos. Que aí fica incontestável, né? O que a sabedoria milenar fala sobre riqueza? Principalmente quem é religioso e está me assistindo confunde muito riqueza com bênção divina. Ou seja, Deus quis, Deus me abençoou, Deus abriu as portas. Biblicamente não é assim. A riqueza ela não está ligada inicialmente à bênção divina. É no final que isso entra. Inicialmente está ligada a algumas coisas. Ponto número 1, insubstituível e indiscutível na Bíblia é obsessão e obstinação por aquilo que você quer. Todo mundo na Bíblia, que a Bíblia coloca como riquíssimo, Abraão ficou riquíssimo. Isaac prosperou tanto que o rei da terra começou a perseguir por inveja. Jacó enriqueceu mais e mais e mais. Tem 3 vezes mais no mesmo versículo. O que tem entre eles de comum? Em comum, todos eles queriam isso. Não tem nenhum que falou assim, caramba, do nada, Deus me mandou um dinheiro aqui. Todos eles perseguiram, essa é a palavra, a riqueza. Estou há 10 anos na internet. Dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha... Bom, vamos lá. Vamos falar disso daqui em 3 etapas, vai? Então, pregação de 3 pontos. E a primeira que eu vou colocar aqui para a gente pensar é a mais óbvia, do problema do que nós temos nesse vídeo que a gente acabou de ver. É a palavra obsessão e obstinação com a riqueza e persegui-la para ficar riquíssimo. Cara, eu já teria problemas se fosse só uma coisa do tipo vontade de ficar rico. Mas a sabedoria milenar do texto bíblico, ela é bem enfática quando a questão é obsessão por ficar rico. Obstinação e perseguir ficar riquíssimo. Usando as palavras do Tiago aqui, tá? Paulo, orientando Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é a raiz de um mal, não é a raiz de 2 males, não é a raiz de 3 males, é a raiz de todos eles.
não o dinheiro, mas o amor a ele. Como alguém pode ser obcecado? E talvez o problema do Tiago e o engano dele se dê no âmbito da língua portuguesa. Talvez ele esteja usando a palavra obsessão de modo equivocado. Mas como pode alguém ser obcecado por dinheiro, por ficar rico, sem amar o dinheiro? É uma coisa que eu gostaria de saber. O apóstolo Paulo ele é bem consistente nesse tipo de mensagem, tá? Ele é bastante consistente. Ele não titubeia, ele não é contraditório. Se ele diz isso para Timóteo, aos nossos irmãos colossenses, ele chama, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, de idolatria à ganância. E, novamente, eu me pergunto, como alguém pode ser obstinado, obcecado, perseguir ficar riquíssimo e não ser descrito como alguém que tem ganância? Como é possível isso? Então aqui a gente está no âmbito do óbvio, tá? O teor central do ensino que o Tiago está trazendo aqui para essa mesa de podcast, à luz do texto bíblico, é uma mensagem muito problemática, que Paulo coloca na linha da idolatria. Aliás, aqui ele coloca em Colossenses na linha da idolatria. Mas como ele é muito consistente, ganância é um problema também lá em Efésios capítulo 5. Vai se repetir. Mas não é só Paulo. Jesus chama a obsessão por dinheiro de um demônio, Mamon. Mais uma vez a idolatria está ali no meio. E é um grande problema. Então, o primeiro grande ponto, e talvez mais óbvio, seja esse. Caramba, cara, obsessão, perseguir ficar riquíssimo, a obstinação em relação à riqueza, o Novo Testamento aponta como um problema flagrante. E essa é a questão mais óbvia, tá? É a questão mais óbvia. Se você já gostou do primeiro ponto, não esquece de deixar o seu like. Segundo ponto, importante aqui, os exemplos que ele utiliza, tá? Ele fala dos patriarcas, né? Que a gente encontra em Gênesis, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, riquíssimos e supostamente perseguiram essa riqueza, e depois de perseguir, então, Deus os abençoou. Tem um detalhe nessa história. Deus chama Abraão, provavelmente ali da cidade de Ur dos Caldeus, provavelmente não, né, dali, mas provavelmente de onde foi construída a Torre de Babel, que é precisamente um projeto de querer ficar muito grande, de obsessão, obstinação, né? Deus chama Abraão precisamente de lá, sem que Abraão tivesse feito nada, desejado nada, planejado qualquer coisa. Gênesis 12, de 1 a 3, na sequência de Babel, capítulo 11 de Gênesis. Então ele diz a Abraão, olha Abraão, sai da tua casa, deixa os seus parentes e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Lá eu vou fazer de você uma grande nação. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. É uma óbvia resposta ao espalhamento das famílias que acontece em Babel. Uma óbvia resposta de Deus em relação a isso. De novo, se você quiser mais detalhes sobre essa relação de Abraão com Babel, sugiro, por exemplo, a leitura de O Drama das Escrituras, do Michael Gorin. Mas a relação, quando se lê o texto bíblico na sequência, é um tanto óbvia. E o fato é que Deus chama Abraão sem que Abraão tivesse feito nada, planejado nada, sonhado nada ou fosse obcecado por nada. Deus simplesmente chama e promete. E entrega a Abraão, veja só, entrega a Abraão um modelo de reinado, tá?
Quando você fala em possuir uma terra, possuir um clã, possuir uma grande família, o que se está dando àquela pessoa, o que aquela pessoa tem, é um status de patriarcado. Mais do que riqueza, é um status de rei, tá? É um status de rei. Mais do que meramente de ser rico. E Deus o chama no início do processo e promete essas coisas por graça e por plano e por propósito, segundo a vontade de Deus, de acordo com os antigos diriam de acordo com o beneplácito da sua vontade. Então, veja, o Tiago se equivoca tanto no que diz respeito às inclinações do coração, e eu estou tratando aqui como um equívoco, eu não estou batendo no Tiago Brunet, na pessoa do Tiago Brunet, eu estou opondo a ideia dele à luz daquilo que ele mesmo diz, que é a sabedoria milenar do texto bíblico. A descrição que ele faz é exatamente o que não acontece no livro de Gênesis. É exatamente o que não acontece no livro de Gênesis. E então Isaac, ele herda essa promessa feita a Abraão. Herda, é herança. E o princípio de herança no que diz respeito à promessa é fundamental para a compreensão do desenvolvimento do antigo Israel e também da mentalidade do Novo Testamento, do judaísmo do Segundo Templo, do judaísmo do período de Jesus. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque ela é concedida. De novo, por graça. E por estar dentro de um contexto pactual, de aliança. Tá? Isaac herda isso. E de igual maneira, Jacó. Agora perceba que coisa curiosa. Fala-se muito da riqueza de Jacó, fala-se pouco da tragédia pessoal financeira de Jacó. Jacó, sim, teve muitos rebanhos, ficou muito rico. E o que acontece? O que acontece é que há um período de estiagem, um período de seca, que faz com que Jacó e seus filhos tenham que ir ao Egito para suplicar a Faraó por mantimentos. Ocasionalmente, ou nem tanto, por plano de Deus traçado desde o capítulo 12 de Gênesis, a gestão dos bens de Faraó está sendo feita por José, filho de Jacó, que tinha sido vendido como escravo. E então a família de Jacó sobrevive pela benfeitoria de Faraó e de José. Não por obstinação e obsessão, ou por planejamento, mas porque, na boca do próprio José, o autor de Gênesis coloca o planejamento de Deus. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. O mal que os irmãos de José fizeram, Deus transformou em bem, salvando não apenas Jacó, mas famílias e mais famílias de toda a terra. Num proto-cumprimento de Gênesis 12. José cumpre a promessa feita a Abraão de modo limitado, nos contextos ali daquelas famílias próximas ao Egito. Nós que cremos em Jesus vamos acreditar que é Jesus quem cumpre essa promessa de abençoar definitivamente todas as famílias da terra. Então o segundo ponto é esse, quando a gente olha para os personagens bíblicos que ele elenca e como eles são descritos pelo texto bíblico e pelo livro de Gênesis, ora, o que nós vemos é constantemente a graça de Deus agindo primeiro. Porque Deus assim apraz, e porque esse era o plano de Deus, não meramente para que essas pessoas fossem ricas, mas para que se cumprisse um propósito de que as famílias da terra fossem abençoadas. É por isso que precisa ler o livro inteiro. Por isso que precisa chegar no capítulo 50. E não ler pequenas porções e tentar tirar dessas pequenas porções de fórmulas específicas. E cara, fórmula específica para ficar rico.
que o Novo Testamento já diz que é um problema. Tá? Então, de fato, é problemático. De fato, a gente tem aí uma descrição dos patriarcas que não condiz com aquilo que o livro de Gênesis nos entrega. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Romanos, ele não associa a herança de Abraão à obsessão e obstinação, não. Ele associa a fé. Tá? Que é outra coisa. Fé é uma outra parada. Tá? Aí você vai falar, não, mas no capítulo 4 de Romanos, Paulo não está falando de dinheiro. Não, não está. Ele está falando da aliança, que é o que de fato Abraão recebe. E a prosperidade financeira de Abraão, de Isaac e de Jacó acontece dentro do contexto do quê? Na aliança. Tá? Então, de fato, assim, é uma coisa que os próprios exemplos que ele cita, fora de lugar. Terceiro e menos óbvio. E antes da gente ir para o terceiro, eu faço novamente o convite para você dar uma passadinha aqui embaixo. Eu vou tentar até deixar uma bibliografia mais ou menos que indique na direção das coisas que eu estou dizendo aqui. Que aí você pode ler e se aprofundar, questionar o que eu estou falando, enfim. Muito bem. Terceiro ponto, para a gente chegar no grande engano, que eu acho o grande engano, que é filosófico, inclusive, do ponto de vista de Thiago Brunet. Qualquer pessoa que diga que está há 10 anos na internet e raramente dá a sua opinião, eu olharia com uma certa suspeita. Aliás, qualquer pessoa que produza conteúdo, escreva livros, artigos de jornal, participe de podcasts como esse, faça vídeos na internet e diga que, olha, o que eu menos faço é dar a minha opinião, eu diria, cara, eu acreditaria nisso, eu levaria isso em consideração, eu levaria isso a sério, se fosse dito, sei lá, pelo Rowan Williams, pelo Keith Ward, pelo Roberto da Mata. Agora, só o que o Thiago Brunet faz, e de novo, aqui, mais do que nos outros pontos até, eu acredito que não é uma questão de mentira, é uma questão de equívoco, é uma questão de engano. Acho que ele está enganado. Mas que ele não percebeu que só o que ele faz é dar a opinião dele. Como demonstrado nesse próprio vídeo, o que ele apresentou não é uma sabedoria bíblica inquestionável, como ele mesmo afirma. É a interpretação dele dos textos. E, mais, nesse caso, uma interpretação equivocada. Fosse correta, ainda assim seria a opinião dele sobre os textos. É só o que ele faz, é dar opinião. Ele não faz outra coisa senão dar opinião. E aqui eu acho que vale uma coisa muito importante. Por que eu menciono Keith Ward ou Rowan Williams especificamente? Porque a gente é da filosofia. E a gente que entendeu que essa separação entre sujeito e objeto, como se a gente pudesse, toda vez que a gente fala, se eximir completamente da nossa capacidade opinativa, da nossa própria opinião, da carga que a gente já traz para a interpretação das coisas, essa separação ela é praticamente impossível. A gente pode tentar fazê-la para buscar ser objetivo, mas ela é uma tentativa. Talvez a gente deva tentar, e tentar com afinco, mas ela é uma tentativa. Eu trago para a minha interpretação dos fatos, você traz para a sua interpretação dos fatos o teu histórico, os teus traumas, os teus sucessos, a maneira como meu pai me ensinou as coisas, o meu jeito de ter vivido escola, de ter vivido igreja, a minha realidade financeira. A gente carrega essas coisas.
os nossos momentos de análise do mundo, da realidade. Então, quando a gente fala, a gente pode tentar ser factual e objetivo, talvez a gente deva, em alguns cenários, ser factual e objetivo. Mas a nossa opinião está sempre filtrando até o jeito que a gente vai exprimir alguma coisa objetiva. Então não, Thiago, honestamente não. Você está há 10 anos na internet falando a sua opinião. E o fato de você não saber isso me preocupa. Me preocupa porque como é possível uma pessoa que se dedica a ensinar e falar como mestre, falar com tanta segurança e tanta certeza, tantas coisas equivocadas, e ainda por cima não se perceber e se colocar numa posição de mestre da objetividade, porque foi isso que você fez. Mestre da objetividade, o que eu quero dizer com isso é alguém que é capaz de separar completamente a sua própria opinião das informações que dá, das informações que concede. É muita falta de percepção, como dizem alguns, é muita autoestima. Olha, efeito Dunning-Kruger não é uma coisa, assim, cientificamente comprovada, sabe? Mas no âmbito popular, a impressão que dá é a impressão de alguém que precisa comer muito arroz e feijão para começar a entender do que está falando. Para começar a entender as perguntas. Para então tentar ensaiar algum tipo de resposta. Essa é a impressão que dá. E eu quero crer que é um engano, que é meramente um equívoco, mas são equívocos graves. São equívocos graves, tá? E eu tento falar isso de uma posição de quem respeita, e mais até, numa posição de quem, mesmo sem conhecer, procura amar. Por que esse vídeo é relevante? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque nós estamos num momento de percepção. Tem muita gente caindo na real em relação a determinadas estruturas de igreja, em relação a determinadas estruturas de teologia. Aqui nesse vídeo do Thiago tem teologia. E é o tipo de teologia que se transforma depois em relações complicadas dentro da igreja. Se você está passando por um momento difícil dentro da tua igreja, é possível que em algum momento, ou você, ou a liderança, ou a igreja como um todo, tenha esbarrado nesse tipo de projeção faraônica de projeto de poder e de projeto de riqueza. Talvez de modo equivocado e talvez meramente enganoso, sem que alguém tivesse ali má fé, sem que alguém tivesse ali se locupletando e se beneficiando de tudo aquilo. Quantas são as igrejas problemáticas em que eu vi os problemas acontecerem com pessoas de boa fé, mas que se equivocaram? Então, para você que me assiste, que chegou até o fim desse vídeo, presta bastante atenção. Que tipo de mensagem e como essas mensagens têm repercutido e reverberado na tua comunidade de fé. Isso daqui, que a gente viu, é bem complicado. Idolatria, ignorância quanto ao desenvolvimento bíblico e até mesmo ignorância quanto à autopercepção e o relacionamento com a realidade. Isso daqui forma a igreja complicada, gente. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.